Oi, família. Aqui é Emerson Magos Nexus e esse é o quadro que a gente vai tratar da ética do mago. E na ética do mago, eu vou falar das virtudes, as virtudes do mago. É um papo que eu peço para que você tenha cabeça aberta, para que você escute sobre assuntos que não são muito fáceis de digerir e de diluir. O ambiente onde eu estou não é o melhor para a gente tratar desse assunto. As informações são densas. Mesmo assim, eu preciso tratar deles para dar continuidade ao nosso trabalho aqui no Caminho do Mago. Por quê? Porque para mim, Emerson Magos Nexus, as virtudes são essenciais para direcionamento. Um direcionamento de responsabilidade daquilo que a gente cria, responsabilidade daquilo que a gente projeta para o futuro e daquilo que a gente é. Esse é o episódio que vai tratar da primeira virtude de um mago. A primeira virtude do mago aqui no Nexus é a consciência responsável. Então, é um assunto denso, a gente não vai sanar ele todo. Eu nem vou dizer que eu sou um especialista em tudo sobre isso, mas importante até que a gente deixe perguntas mesmo na cabeça para poder melhorar como pessoas. Então vamos lá. Virtudes do Mago, episódio 1, consciência responsável. Existe uma frase simples, mas muito perigosa. Ela é: eu só fiz o que sabia. Essa frase parece inocente, mas ela esconde uma verdade, um pouco até bruta, que é que quanto mais eu sei, menos posso fingir que não sabia. A primeira virtude do mago é essa, é a consciência responsável. Ela nasce desse reconhecimento incômodo de saber que não existe saber neutro. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem aprende, responde. Que quem desperta, cuida. Hoje nós vivemos a era da informação infinita e da responsabilidade diluída. Todo mundo opina, todo mundo ensina, todo mundo manifesta, mas poucos estão aí se perguntando o que o meu saber está produzindo no mundo. Essa virtude corrige uma distorção moderna muito específica, que é essa ideia de que conhecimento é capital simbólico. Que algo para inflamar identidade, para construir persona. Que conhecimento é performar superioridade. A virtude da consciência responsável vai perguntar para a gente uma outra coisa. Aquilo que eu sei está ampliando a minha vida ou apenas ampliando o meu ego? Eu faço essa pergunta para mim mesmo e para você. Historicamente, perdão, essa ideia não é uma ideia nova. No estudo da ética, nós temos o grande Aristóteles. E ele traz o conhecimento de que a virtude e o próprio conhecimento não eram separados. Para ele existia uma coisa chamada phronesis. Phronesis é a prudência prática. É a capacidade de deliberar bem
sobre o que é bom para a vida em comum a todos. Pronesis é a capacidade de deliberar bem sobre o que é bom para a vida em comum a todos. Não era saber teórico, era saber que orienta a ação justa. Compreende? Também para os estoicos, como Epicteto, por exemplo, eles ensinavam que compreender a natureza das coisas implicava em responsabilidade sobre as nossas próprias reações. Se você entende o que depende de você e o que não depende de você, não pode mais se comportar como uma vítima do cosmos. Na era moderna, no século XX, nós temos Michel Foucault. Michel Foucault analisou como saber e poder são inseparáveis. Para ele, todo discurso produz efeito de poder. Conhecimento nunca é neutro. Ele organiza o que pode ser dito, pensado e vivido. Na psicologia profunda de Carl Gustav Jung, nosso querido Jung, eu sempre falo dele aqui, tornar-se consciente da própria sombra não é um luxo místico. É uma obrigação ética. Quanto menos consciente você é dos seus impulsos inconscientes, mais eles governam as suas ações de forma destrutiva. E aqui eu vou trazer um referencial de pesquisa. Nas tradições iorubás, existe um conceito de Iwa. Me desculpem se a minha pronúncia estiver errada. Significa caráter. E é um caráter central. O que significa que saber não é acumular segredo ritual, é cultivar o caráter alinhado ao nosso destino. Na filosofia Banto, a noção de interdependência, e aí a gente muito ouve falar, frequentemente, resumidamente, na palavra Ubuntu, afirma que a pessoa só existe na relação com o outro. Eu só existo porque você existe. O que você faz com seu poder reverbera na comunidade inteira. Consegue perceber o que eu estou querendo dizer sobre o poder da responsabilidade sobre o conhecimento? Perceba, em contextos históricos distintos, todas essas ideias estão convergindo. Conhecer é assumir posicionamento. E assumir posição é entrar no campo da responsabilidade. A nossa releitura contemporânea não inventa isso. Ela apenas retoma esse fio em um mundo que monetizou o saber e fragmentou a ética. Mas, Emerson, o que é essa consciência responsável na prática? É perceber que a sua palavra tem efeito, que a sua estética educa, que a sua omissão comunica, que o seu silêncio também é gesto. Ela se manifesta quando você verifica uma informação antes de compartilhar, reconhece os limites do que pode prometer, quando você não usa a linguagem complexa para infantilizar quem está escutando, quando você não manipula vulnerabilidade emocional para gerar dependência. Ela é uma vigilância ética sobre o seu próprio impacto. Existe uma versão colonizada dessa virtude. É o intelectualismo vazio. É a pessoa que lê muito, que cita muito, que fala bonito, mas que usa o saber como uma hierarquia, que usa o conhecimento
como instrumento de distinção e não de serviço. Uma outra distorção é a neutralidade confortável. É aquela pessoa que fica assim: ah, não, eu estou só observando. Não. Quando se trata de um contexto de injustiça, neutralidade é escolha política. Consciência responsável não é barulho moral, é coerência prática. E essa virtude estabiliza uma sombra. Qual é o vício que ela vai equilibrar? Ela equilibra a soberba intelectual, o narcisismo espiritual, o prazer secreto de se sentir acordado entre os adormecidos. A caricatura da consciência responsável é aquele fiscal da ética alheia. É a pessoa que se coloca como a guardiã da consciência dos outros, mas que nunca revisa a própria. Ela também pode virar instrumento de dominação, tá? Quando alguém diz assim: eu sei o que é melhor para você. Isso não é responsabilidade. Isso é paternalismo. A virtude estabiliza o excesso, lembrando a gente de que consciência amplia dever, não o controle. Se me permite, tem um exercício aqui que ajuda a gente a manifestar melhor essa virtude em nós. São 3 práticas simples. A primeira: micropausa antes da fala pública. Antes de você postar, de você ensinar, antes de você aconselhar, pergunte: eu tenho base para isso? Eu estou sendo honesto sobre os limites? Estou disposto a revisar se eu estiver errado? Segundo, é a prática do reparo. Se você errou, assuma. Sem teatro de culpa, sem autojustificação infinita. Reconhecer o impacto é a maturidade ética. Se alguém falar: você errou, querido, aceita. Revisa. A terceira, economia de promessas. Nunca prometa transformação que depende da autonomia da outra pessoa. Se você é uma pessoa que orienta outras, oriente, não orientar não substitui a responsabilidade alheia. Ter consciência responsável vive nas nossas microdecisões. É entender o momento de falar ou de calar, de expor ou de preservar, de liderar ou de recuar. Caro mago, caro maga, caro mag, pessoa que está acompanhando, pare um momento na frente do espelho e reflita. O que eu faço com o conhecimento adquirido? Eu ensino para emancipar ou para ser admirado? Eu me posiciono quando a minha comunidade é afetada ou eu me escondo atrás de uma falsa complexidade? Quando alguém me critica com fundamento, eu reviso ou eu estou reagindo? Eu estou usando símbolos, eu estou usando espiritualidade, eu estou usando teoria crítica como linguagem de poder?
Eu sei, essas perguntas são desconfortáveis. E é exatamente por isso que elas importam. Descolonizar a consciência responsável não é colocar um adorno africanizado em um discurso europeu. É reconhecer que saberes afrodiaspóricos e ameríndios nunca separaram ética da cosmologia. Em muitas cosmologias indígenas brasileiras, conhecimento tradicional é inseparável de território. Então, saber sobre a floresta implica em cuidar da floresta. Não existe estudo neutro da terra. Nas próprias tradições iorubais, o conhecimento ritual exige iniciação responsável, porque mexe com forças que afetam a comunidade inteira. Não é um espetáculo apenas. Então, evitar a apropriação estética significa estudar o contexto histórico, reconhecer a autoria, compreender que esses sistemas têm lógica própria, não são metáforas para consumo. Manter rigor é admitir os limites. Nem tudo é nosso para usar. Consciência responsável também é saber quando não atravessar a cultura de outros. Consciência responsável é a primeira das virtudes do mago, porque ela inaugura um caminho. Sem ela, todo o poder pode virar um risco. Com ela, todo o poder vira serviço. E não se trata de perfeição. Trata-se de vigilância lúcida sobre o impacto da própria existência. E aqui, quando eu falo de poder, é a nossa autonomia e soberania sobre as nossas crenças, sobre a nossa saúde, sobre a nossa espiritualidade e ancestralidade, sobre o caminho que você, pessoa, no caminho que escolheu ter para se curar, consiga trilhá-lo sem se perder nas ideias das pessoas e consiga fazer isso seguindo com responsabilidade. O mago não é o que sabe mais, é o que responde melhor por aquilo que sabe. E no fim, a pergunta não é quantos livros você leu, bebê, nem quantos rituais você domina, quantas teorias você cita. A pergunta é simples e radical. O seu conhecimento está ampliando a vida ao seu redor? Virtude não é identidade. É prática reiterada. Caminhar com consciência responsável é aceitar que cada palavra nossa deixa um rastro e escolher que esse rastro não seja a nossa ruína, mas possibilidades. Eu, Magos Nexus, encontro você no próximo passo da nossa jornada. Se cuida. Um beijo.